Você acredita no arrebatamento? Em relação ao arrebatamento, existem 4 grupos de pessoas. 1. Os que nunca ouviram falar sobre o arrebatamento. 2. Aqueles que já ouviram falar, mas não creem que haverá um arrebatamento. 3. Aqueles que já ouviram, creem, mas não estão preparados para o arrebatamento. 4. Aqueles que já ouviram falar, creem e estão se preparando para o grande dia do arrebatamento. O arrebatamento é citado mais de 300 vezes na Bíblia Sagrada. Mas quando e como será o arrebatamento? Os detalhes você verá com imagens impressionantes na sequência deste vídeo. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Na primeira vinda, Jesus veio para redimir a alma. Na segunda vinda virá para redimir o corpo. Na primeira vinda veio como uma criança numa manjedoura. Na segunda vinda virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na primeira vinda entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Virá na segunda vinda num cavalo de guerra. Na primeira vinda veio em carne. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Na segunda vinda virá num corpo glorificado. Na primeira vinda veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda os homens o mataram. Na segunda vinda muitos morrerão. Na primeira vinda veio para edificar a igreja. Na segunda vinda virá para arrebatar a igreja. Quanto ao dia e a hora em que Jesus voltará, ninguém sabe. Muitos profetas já se levantaram marcando datas, mas até agora ele não voltou. Então ninguém sabe o dia e a hora em que Cristo voltará. Jesus, quando estava aqui na terra, alguém perguntou a ele quando essas coisas iriam acontecer. E Jesus respondeu: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Naquela época, Jesus não sabia, mas depois que ele subiu ao céu e sentou ao lado do Pai, podemos dizer que hoje ele já sabe o dia e a hora em que deve voltar. Embora não sabemos o ano certo e o dia em que ele voltará, a Bíblia diz no livro de Amós que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Jesus sabe, e os cristãos que creem e esperam sua vinda também serão avisados antes desse evento acontecer. Os avisos estão escritos e registrados na Bíblia. É só lermos Mateus 24 que saberemos quando esse dia se aproxima. Todas as tragédias escritas nesse capítulo é um aviso de que esse dia está próximo de acontecer. Mas alguém poderá dizer: Jesus disse que virá como um ladrão de noite? Vai nos pegar de surpresa? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Ele virá como um ladrão para os que não creem, ou para os que creem, mas não estão preparados. Virá como ladrão para os que ficarem. Foi à meia-noite que o anjo destruidor passou no Egito e matou todos os primogênitos. Mas o povo de Israel foi avisado antes do acontecimento. Tanto é que eles sacrificaram um cordeiro e colocaram sangue na porta de suas casas, para que o anjo destruidor soubesse que naquela casa morava um israelita. Mateus 25 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Na parábola das 10 virgens, as noivas sabiam a hora que o noivo viria, e à meia-noite ouviram o chamado.
Então concluímos que ele virá como um ladrão à noite, e será uma surpresa somente para os que não estão preparados para esse dia. Mas para os seus escolhidos, esses saberão e serão avisados antes desse grande acontecimento. Vir de noite significa que ele voltará num período de grande escuridão espiritual. A meia-noite é o horário que marca o término de um dia e o começo de outro dia. Jesus virá para terminar o dia do homem e começar outro dia que a Bíblia descreve como o dia terrível do Senhor. Nesse dia também aparecerá alguns sinais na natureza, porque as estrelas dos céus e suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse dia será terrível para os que não creem e também para os que não estão preparados. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda, virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Esse não sabe, mas os fiéis saberão, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 45, 51. Jesus já sabe o dia e a hora em que deve voltar, e os seus escolhidos serão avisados. Como será o arrebatamento? Será que todo olho o verá, ou só os escolhidos terão esse privilégio? O arrebatamento será mesmo num piscar de olho? O arrebatamento não será secreto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Será com alarido e voz de arcanjo, Jesus chamando os seus escolhidos, acompanhado por um exército de anjos tocando trombetas. Aqui nesse texto fala que haverá a voz, ele virá com voz de arcanjo. Nesse dia o arcanjo Miguel, esse arcanjo só aparece em eventos especiais, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando Jesus ascendeu ao céu, os anjos disseram: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de brancos, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste subir.
Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os anjos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Prestem muita atenção no que diz esse texto. Num piscar de olhos seremos arrebatados? Não, não está escrito isso. Num piscar de olhos seremos transformados. Receberemos um novo corpo nesse dia. Nesse dia se cumprirá o que está escrito em Isaías 53:4, que diz: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Hoje, por mais santificado que seja um cristão, por mais fiel que seja ele a Deus, ele tem enfermidade, ele sente dores. Mas naquele dia, como diz em Apocalipse, o Senhor limpará de nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor, nem morte, nem choro. Naquele dia se cumprirá Isaías 53:4. Jesus levará sobre si todas as nossas enfermidades, e todas as nossas dores terão fim. Naquele dia, os cristãos receberão um corpo glorificado, isto é, se a pessoa é cega, ela vai voltar a enxergar. Se ela não tem uma perna, ela vai entrar no céu com pernas. Se ele é paralítico, ele vai voltar a andar. Vai ser um milagre tremendo. Vai ser a transformação, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. O nosso corpo será transformado. O corpo corruptível em um corpo incorruptível. Esse dia será muito terrível. As pessoas contemplarão as outras desaparecerem da terra. Acidentes irão acontecer, pois muitos motoristas de ônibus que são fiéis a Jesus irão ser arrebatados, deixando o ônibus desgovernado, e o mesmo vai acontecer com um piloto, o que causará a queda de muitos aviões. A mulher que era fiel a Jesus irá desaparecer em frente ao seu marido, deixando apenas as roupas, brincos, anel, relógio. Porque no céu não entrará nada corruptível. Lembrando que quando Elias foi arrebatado ao céu, as suas roupas ficaram. Quando as mulheres foram até o túmulo de Jesus no domingo, só viram as roupas dele. A TV irá anunciar durante dias esse acontecimento em todo o mundo. A TV mostrará imagens de pessoas falando que de repente, diante de um grande clarão de luz, viu alguém se transformando e desaparecendo na sua frente. A situação aqui no centro da Inglaterra está totalmente fora de controle. É difícil para os repórteres oferecerem qualquer informação, com indícios de centenas de pessoas desaparecendo de repente e números impressionantes. E aqui na autoestrada ao norte de Londres, centenas de pessoas provocaram enormes acidentes quando os motoristas simplesmente desapareceram no ar. E o que estamos presenciando na Espanha, esta destruição não chega a ser uma fração do que seria esperado em um ataque nuclear que estávamos esperando há poucos minutos. É quase impossível compreender. Em uma pequena vila na Suíça, esta é a visão depois que um trem de passageiros vazio, com quase 60 vagões, bateu a toda velocidade contra a estação